É isso aí, pessoal. Dando continuidade ao nosso conteúdo, nós vamos falar agora de função de linguagem. Função referencial. Esta função privilegia justamente o objeto ou situação que a mensagem trata, ou seja, o referente texto que se propõe informar o leitor, transmitindo-lhe dados e conhecimentos precisos. É quando você, por exemplo, quer se comunicar de maneira precisa com o seu cliente. Por exemplo, vendo uma casa de 150 metros quadrados, com 3 dormitórios, uma sala para 2 ambientes, você está sendo preciso nas suas informações. Você está usando uma função chamada referencial. E é claro, como nós vimos na aula passada, o canal de informação nesse caso pouco importa. Se você está falando de maneira oral, escrita, ou se você está mostrando algum desenho, uma planta baixa, por exemplo. A função expressiva ou emotiva, ela obedece um projeto no qual o emissor expõe as suas opiniões, fornece argumentos para sustentá-las, procurando persuadir o receptor da mensagem com cartas pessoais, nos diários, nas canções sentimentais, na poesia convencional e nas resenhas críticas. Por exemplo, você vai ver um anúncio de um imóvel com um casal se beijando. Quando você vê isso, estão apelando para o lado emotivo. Não somente através de palavras, não através de poesias você apela para o lado emotivo, mas uma imagem dessa reflete o quê? Nossa, a minha vida de casado maravilhosa dentro de um imóvel, ou então um casal feliz, certo? Se comprar aquele imóvel você estará mais feliz, ou então um casal feliz, a aquisição daquele determinado imóvel vai trazer mais felicidade. É claro que você está apelando para uma função mais emotiva da linguagem. A função conativa. Esta função privilegia o receptor, utilizando elementos consistentes para persuadi-lo, seduzi-lo, convencê-lo, envolvendo o receptor com conteúdos transmitidos, tornando-se evidente em textos marcados por pronomes de tratamento ou de segunda pessoa. Vamos dar um exemplo? Faça o 21, beba Coca-Cola. Ou seja, a função conotativa ela é extremamente persuasiva. Quando você coloca uma placa na frente de um imóvel escrito vende-se, você está utilizando da função conativa. Ela está persuadindo o seu cliente, ela está persuadindo o receptor e tentando convencê-lo, seduzi-lo, está envolvendo com o seu conteúdo. A função fática, ela tem por finalidade estabelecer, prolongar ou interromper a comunicação. É aplicada em situações em que o mais importante não é o que se fala, nem como você fala, mas sim o contato entre o emissor e o receptor. Fática quer dizer relativa ao fato, ao que está ocorrendo. Vamos dar um exemplo? Alô? Está me ouvindo? Vocês estão entendendo? Eu estou utilizando de uma função fática de linguagem. E a função metalinguística, ela se volta para os elementos do código, explicando-os, analisando-os, definindo-os. As gramáticas e os dicionários são exemplo de metalinguagem, ou seja, quando você está definindo, explicando aquela palavra ou o que você quer dizer, você está usando de uma função metalinguística. Isso acontece muito quando você vai explicar um determinado financiamento ou algum determinado termo dentro do nosso universo de corretores de imóveis. Variantes linguísticas. Primeiro, o gráfico. Eles dão origem ao regionalismo. Segundo, sociais. O português das pessoas escolarizadas difere daquele empregado pelas pessoas que não têm acesso à escola.
E aí nós temos alguns exemplos disso. Primeiro, a língua culta. É uma variante? Com certeza. Pode ser que você fale de uma maneira culta e o seu receptor não consiga entender o que você está falando. A língua popular é outra variante. Pode ser que aquela pessoa seja culta demais e não consiga entender, ou não. Aquela pessoa, ela entende perfeitamente uma linguagem popular. Depois, gírias. Por exemplo, hoje paguei o maior mico. Né? Você está utilizando de gírias e muitas vezes essa variante pode ser de bom grado ou não, dependendo do que você está querendo trazer de comunicação para o seu receptor. Profissionais é o exercício de algumas atividades que requer o domínio de chamadas linguagens técnicas. Vamos dar um exemplo para vocês? O que seria prosoluto? É uma linguagem técnica dos corretores de imóveis. Prosoluto, para quem não sabe, e aí eu vou usar uma linguagem metalinguística que nós já vimos anteriormente, prosoluto é a data de entrega de um imóvel. A partir daquele momento, ele está no prosoluto, caso ele tenha um parcelamento de entrada, por exemplo. Situacionais, uma linguagem coloquial ou familiar, que muitas vezes ela é entendida por um grupo de pessoas e não pelo outro grupo de pessoas. Por isso que ela também se chama de familiar. É isso aí, pessoal. A gente acabou de ver as funções de linguagem. Percebemos que a linguagem nossa tem várias funções. Dependendo do que você quer expressar, você vai usar uma ou outra. Se você quiser ser mais explicativo, se você quiser ser mais emotivo ou até mais apelativo. As funções de linguagem são muito importantes para que você defina o seu objetivo. Eu espero vocês no próximo vídeo.